aí, galera? Bom, hoje teremos o vídeo, né, do resumo com Lego do primeiro filme do Doutor Estranho de 2016, eu acho. Não sei se é 2016 ou 2017, mas eu acho que é 2016. Bom, Doutor Estranho é um filme que eu não curto muito, mas caso você não saiba, o resumo com Lego, esse quadro do canal, embora tenha um nome bem autoexplicativo, é um canal em que eu resumo filmes usando, né, os bonecos Lego que eu tenho para ilustrar melhor, já que eu não sei editar. Inclusive, caso você saiba editar, considere ajudar o meu canal, né? Ajudar o meu canal. E é isso, né? Mas sem mais delongas, vamos logo começar esse vídeo. Bom, o filme do Doutor Estranho, né? O filme começa numa biblioteca mágica, né? Numa biblioteca que fica lá num país chamado Nepal. Não. Acho que é no Nepal, em Katmandu. É Katmandu no Nepal, mas é por aí mesmo. Num lugar chamado Katmandu. Em que meio que uns caras, né, que um cara chamado Caecilius, que é um mago, e meio que os discípulos barra companheiros dele, que são outros magos, eles matam o bibliotecário, pegam um livro, arrancam algumas páginas dele e conseguem sair. Porém, uma mulher com um capuz amarelo, não dá para identificar nesse início, mas ela é a anciã, ela persegue eles, enfrenta eles, derrota. Ela consegue derrotar alguns, mas ela não consegue pegar o livro. Ela não consegue pegar as páginas. E daí corta para um cara, para um doutor, um neurocirurgião, um neurocirurgião, que palavra difícil, chamado Dr. Stephen Strange. Ele é um médico top tier, ele é um ótimo médico, porém ele é meio arrogante. Às vezes ele recusa alguns pacientes porque não tem como fazer, né, tal procedimento. Porém, um dia quando ele vai sair de carro, né, para um evento lá, super maneiro, ele acaba tendo um acidente de carro, em que faz ele perder o movimento das mãos, fazendo que no filme elas fiquem meio que tremendo assim, mais ou menos, e daí diz que não tem como usar as mãos. E daí ele tenta fazer, não é um procedimento, acho que é um tratamento que se fala para recuperar o controle das mãos, mas ele não estava conseguindo. Ele busca médicos, mas um médico tão arrogante como ele, tão arrogante quanto o Dr. Stephen Strange, ele fala que ele não pode. Na verdade, ele pode, mas ele fala que não quer fazer porque é algo muito difícil de se fazer. Daí o médico fala que se ele errar, ele vai ter um problema com a reputação dele. Então esse médico arrogante reduz não, né? Mas ele... Pô, esqueci a palavra. Mas ele ignora, né? Ele se recusa a fazer o tratamento do Dr. Stephen Strange. Então ele fala com um cara que era para ele ficar paraplégico, né? Seu movimento das pernas. E consegue achar ele e conversar com ele. Ele fala que era para ele ser cadeirante, mas ele não é por causa de magia. Num lugar chamado Katmandu, que fica lá no Nepal. Esse cara também fala que o Dr. Stephen Strange tinha recusado ele, porque não tinha como curar. E só que daí esse cara fala que já que ele é um cara bom, ele daria onde é que, né, daria informação de onde está esse lugar com magia. Chegando lá, o Dr. Stephen Strange é roubado. Ele consegue achar o lugar, né, o Sanctum, que é um santuário de magos. É um santuário barra centro de treinamento de magos, em que após incomodar muito a anciã e um cara chamado Mordo para entrar, ele consegue entrar. Ele treina com essa mestra anciã, com o barão.
Barão não, porque acho que ele não é o Barão Mordo. Mas ele treina com o Mordo e com a Mestra Anciã pra conseguir usar magia. Porém, ele fala que já que ele tá com problemas nas mãos, ele não consegue fazer uns sinais de mãos para fazer pro portal, por exemplo, que eles faziam assim. Já que ele não consegue fazer os movimentos com as mãos, ele fala que não tem como ele aprender magia. Porém, a anciã mostra pra ele um cara sem braço, que é um dos maiores mestres de magia. Ela fala que a magia não tem nada a ver com as tuas mãos tão boas, ou se tu tem mãos. Mas assim, você precisa se concentrar e aquelas coisas. Daí ele acaba conseguindo ficar melhor na magia. Ele consegue abrir um portal. E daí ele começa a estudar bem mais magia. Ele começa a ler mais livros de magia. Porém, ele começa a pegar aquele livro que o Caecilius tinha roubado algumas páginas e tá mexendo com o olho de Agamotto. Que, caso você não saiba, é uma espécie de colar dourado em que essa parte daqui, né, que não sei se chama pingente, mas aquela parte dos colar que costuma ter alguma coisa, é um colar com um bagulho de ouro dourado aqui. Que quando você usa o poder dele, meio que abre e fica uma joia verde brilhando. Ele meio que consegue treinar para controlar o tempo com o olho de Agamotto. Porém, os magos, né, o Mordo e o Wong, que é o novo bibliotecário, eles falam com ele e demonstram o quão ruim é o que ele está fazendo, pois mexer com o tempo e contra as leis da natureza. Algo que o Caecilius também quer fazer, né, obtendo a imortalidade. E nessa, o Doutor Stephen Strange, eu ainda não vou chamar ele de Doutor Estranho, porque ele ainda não é o Doutor Estranho, né? Mas o Doutor Stephen Strange, ele treina mais magia, até que um dia o Sanctum de Nova York é atacado. Se o Sanctum é atacado pela galera do Caecilius, na verdade, eles foram atacados no Sanctum. Eles foram atacados lá naquela zona de treinamento. Só que eles vão pro Sanctum, eles passam por vários locais. É o cara do um cara que tava. O guardião do Sanctum de Nova York acaba morrendo. E daí sobra só pro Doutor Estranho e pro Mordo derrotar a galerinha do Caecilius. Com a ajuda de uma capa mágica, né? Acho que a capa de levitação é o nome dela, se eu não me engano. Ajuda o Doutor Estranho a vencer. Não vencer, né? Mas ele consegue imobilizar o Caecilius e vencer alguns dos companheiros dele. E nessa, o Caecilius acaba falando pro Mordo e pro Doutor Estranho que a anciã, ela também rompe as leis da natureza para viver mais tempo. E o Caecilius não, né? Mas o Mordo fica praticamente enojado. Já que a mestra dele, a anciã, faz tudo que ela fala que não é para fazer. Mas daí o Caecilius ele já tinha conseguido. Ele conseguiu pegar o que ele queria no Sanctum de Nova York, mesmo contido. Ele já tinha destruído o Sanctum de Londres, então era só ele ir até o Sanctum de Hong Kong. Então, o Dr. Stephen Strange, ele meio, né, o Doutor Estranho, o Dr. Stephen Strange, junto com a Anciã, acaba enfrentando a galerinha do Caecilius, porém a Anciã é ferida gravemente e ela morre. Mas ela fala pro Doutor Estranho que agora ele vai ter que enfrentar o Caecilius numa batalha mortal, né? Então, o Doutor Estranho consegue unir o Barão Mordo. Barão Mordo não, ele não é o Barão Mordo, mas ele consegue unir. Ele faz uma equipe com o Mordo e com o Wong, novo bibliotecário, para enfrentarem e derrotarem o Caecilius, porque ele agora, o Caecilius quer invocar Dormammu. Um cara não, né, mas uma entidade que vem da dimensão negra, uma dimensão
em que não existe tempo e ele meio que devora planetas. Porém, o Caecilius e o grupo deles é forte demais pro Doutor Estranho, pro Mordo e pro Wong. Então o Wong acaba morrendo, mas como a própria Mestra Anciã para ele disse que nessa batalha ele teria que quebrar as leis da natureza se quisesse salvar a natureza, né? A natureza e todo o plano terreno, né? Toda a terra e o lado místico. Ele quebrou as leis da natureza, usou o olho de Agamotto e voltou no tempo. Entrou até a dimensão negra do Dormammu. Chegou nele e falou: Dormammu, eu vim barganhar. Ele acaba enfrentando o Dormammu, mas, bom, já que o Doutor Estranho não tem como vencer do Dormammu, ele prende o Dormammu num looping temporal. Então ele chega e fala: Dormammu, vem barganhar, luta, morre, volta. E é um loop temporal em que ele luta, morre, luta, morre, luta, morre, luta, morre. Até que o Dormammu acaba se cansando e fala: tá bom, eu aceito essa barganha. Eu saio da Terra de vocês, mas daí tu me tira desse looping temporal. Assim, né, com essa barganha, o Doutor Estranho consegue salvar a Terra. Porém, quando o Mordo descobre que o Doutor Estranho usou um looping temporal para vencer, quebrando completamente as leis da natureza, ele fica enojado e decide sair da Ordem dos Magos. O Doutor Estranho é eleito como o Mago Supremo. E assim termina o filme. Mas tem duas pós-créditos. Primeira pós-crédito: o Doutor Estranho tá conversando com o Thor. O Thor quer ajudar ele e o Loki para encontrar Odin. E a outra pós-crédito, no caso, é o Mordo tirando a magia daquele cara que era paraplégico, né? Então ele tira a magia dele e fala: neste mundo já tem pessoas demais com magia. Ou seja, agora o Mordo quer atacar, derrotar o Doutor Estranho e meio que restaurar a magia na Terra. E bom, esse é o filme. Eu confesso que eu não curto muito o Doutor Estranho. Eu não acho o Doutor Estranho um personagem muito maneiro. Esse filme do Doutor Estranho, o primeiro, é um filme que eu acho bom. É um filme que eu acho bom, mediano pra bom. Porque eu não curto o Doutor Estranho, né? A única parte que eu realmente curto do filme é a parte do Dormammu vir barganhar. Que é o maior meme e é uma das melhores coisas no filme, na minha opinião. É um filme que eu não curto. Por exemplo, eu acho Pantera Negra muito melhor que o primeiro Doutor Estranho. Os dois Panteras Negras eu acho melhor que o primeiro Doutor Estranho. Mas, se vocês gostaram desse vídeo, deem um like e se inscrevam. Mas eu já tô falando aqui. Eu quero revelar uma coisa pra vocês. Não era pra eu revelar, mas esse mês, ou mês que vem, terá uma nova série aqui no canal, um novo formato de vídeo. Então, deem muito like nesse vídeo aqui se vocês querem que essa nova série chegue em novembro, esse mês. A princípio, esse novo quadro vai estrear em dezembro. Mas se vocês deixarem likes, pode ser que estreie esse mês. Mas se você já deu o seu like e quer saber como é que mais pessoas vão dar um like, eu vou ter que esperar, confiar num Brasil todo pra ter like, simples, se inscreve e compartilhe naquele seu grupo de amigos do WhatsApp. Porque daí mais pessoas vão ver e mais pessoas vão deixar um like. E bom, meu, que é isso? Não tem mais muito o que fazer. Então, muito obrigado por assistirem até aqui. Lembrando que se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam. Mas no mais é isso. Valeu, fui, tchau!